Aleluia. Vamos lá então, meus irmãos. Queridos, nós estamos numa sequência de estudos importantíssimos, né? Que estamos tratando sobre as bases doutrinárias do cristianismo. Claro que em algumas igrejas, né, isso é praticado de forma diferente, a depender da linha teológica que é seguida. Mas eu preciso que você esteja inteirada como nós cremos aqui. Tudo bem? Amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Não estou acreditando muito não. Estão bem? Amém. Então diz para o teu irmão assim, você está muito bem. Fala assim, tá bonito, hein? Tem uns que estão chique aí, irmão. Estou gostando de ver, viu? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, meus irmãos. Estamos então na doutrina dos batismos, né? Como você sabe, nós estamos ainda, né, baseados na carta aos Hebreus, no capítulo 6, onde o escritor aos Hebreus, né, falou que não queria pôr para aquela igreja, né, os hebreus, para a igreja que estava entre os hebreus, de novo os rudimentos da doutrina de Cristo, e ele nomeou, né, quais são: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, que é onde estamos agora, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, né? Então nós já passamos por algumas, hoje vamos adiante aqui, em nome de Jesus, falando a respeito do batismo do Espírito Santo. Eu gostaria de começar falando sobre o próprio Espírito Santo. Uma importante coisa que eu preciso falar para vocês é que quem precisa, quem gosta de estudar, pastor, eu não estou conseguindo anotar tudo, porque está muito rápido, não tem problema, eu estou sempre colocando esse mesmíssimo esboço aí, disponibilizando no grupo da igreja. Então, para quem quiser, é só depois você me lembrar, eu coloco lá o PDF e você estuda em casa novamente. Surgindo alguma dúvida, você pode me procurar que a gente tenta ajudar. O que eu não faço? Embate teológico. Eu aprendi, irmãos, a não lidar de jeito nenhum com quem tem ideia fixa. Não concordo, pastor. Faz pro irmão assim, ó. Se você não me atrapalhar ir pro céu, você pode crer se você quiser. É você e Deus. Amém? O que você não pode fazer, irmãos? É colocar empecilho na fé dos outros. Eu, por exemplo, deixa eu dar uma ideia para você. Eu já fui convidado a pregar em muitas igrejas, dentre elas, algumas igrejas de uma linha teológica totalmente diferente da minha. O que eu faço? Eu chego lá, eu pergunto, pastor, como é que vocês creem aqui? É assim, pronto, aqueles pontos eu já não toco, para não causar problema lá onde eu vou pregar. Amém? Porque tem coisas, irmãos, que não vai impedir a salvação, não vai. São pontos teológicos diferentes, maneira de crer diferente. Mas aquilo que impede, eu sinalizo, isso aqui é perigoso, isso aqui pode impedir você de ser salvo. Aí se você vai crer ou não, é uma decisão sua. Mas a minha missão, minha obrigação é ensinar. Tá claro? Então repito, se você precisar do estudo, é só falar que eu compartilho com você com o maior prazer. Tudo bem? Só não vai ser com chatos. Aí tem um chato que fica dizendo, pastor, isso aqui tá errado, tá conjugado errado. Eu digo, vai catar coquinho. Certo? Eu não sou professor de português. Reclamar o meu português ruim. Pensou quando é dessa? Tem gente que é demais, não. Tem gente que é chato. Seriedade. Só Jesus. Estão prontos? Bloquinho aí preparado, caneta preparada. Atenção, tá ligada? Ou tá pensando lá na morte da bezerra? Tá ligado aqui? Vamos lá então. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Em João, Evangelho de João, capítulo 20. Atenção, obreiros, muita atenção. Verso 22 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai, da mesma maneira que o Pai, o que eu faço? Eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, fez o quê? Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso é muito importante, guarde essa informação. Ele disse: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu agora estou enviando vocês. Dito isto, após falar isto, estou enviando vocês,
ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E eu separei aqui algumas perguntas para tentarmos pensar um pouco. Primeiro, quem é ele? Quem é o Espírito Santo? E eu poderia resumir dizendo que ele é Deus. O Espírito Santo não é uma força. Cuidado, porque tem alguns grupos pseudo-cristãos, seita mesmo, que consideram o Espírito Santo uma força ativa de Deus. Uma força. Não é. Ele é pessoa da Trindade. Ele é Deus. Tá claro? Então, quem ele é? Deus. Não tem como explicar melhor. Porque não tem como definir Deus mais do que ele é. Ele mesmo. Quando Moisés pergunta: Senhor, qual o teu nome? Que eu tenho que chegar lá para o povo do Egito, aos israelitas que estão no Egito, e eles vão perguntar o teu nome, o que eu digo? O Senhor disse: diz a eles que eu sou. Pronto, se ele mesmo se classifica assim, quem sou eu para tentar definir? Ele é Deus. Tá claro? Como recebê-lo, irmãos? Como é receber na vida o Espírito Santo? Eu digo que é uma experiência pessoal. Não é igual para todo mundo. Tem pessoas que recebem o Espírito Santo e a sua vida dá demonstrações de uma transformação fantástica, poderosa. Tem pessoas que recebem o Espírito Santo e você não consegue ver muitas mudanças estéticas ou, sabe, de personalidade. É uma coisa muito discreta. O que se sente é muito pessoal. Existe uma coisa que eu vou falar futuramente sobre o fruto do Espírito, o que ele produz na vida da pessoa. Aí é uma outra situação. Mas o receber é muito pessoal. Tem gente que recebe o Espírito Santo, e eu não estou falando de batismo ainda, tá? Eu não estou falando de batismo ainda, estou falando de receber a presença dele, receber ele perto de mim, me acompanhando. Tem gente que, ao sentir a presença do Senhor, Espírito Santo, chora. Tem gente que sorri. Tem gente que salta e glorifica. Então é muito pessoal, não tem como descrever com pormenores, porque é muito íntimo e pessoal. Tá claro isso? Para que nós precisamos da presença do Espírito Santo? Eu digo que das muitas coisas, poderia fazer uma lista imensa, mas pelo menos nós temos 3 situações importantíssimas, ações importantíssimas que ele pode produzir na nossa vida se nós abrirmos o coração. O quê? Precisamos dele para convencimento. Irmãos, entenda, ninguém, em absoluto ninguém, consegue convencer o pecador a largar o pecado se não for o Espírito Santo. O pregador mais eloquente, o evangelista mais consagrado e ungido, não vai conseguir. Essa é uma ação específica e exclusiva do Espírito Santo. Nós precisamos dele para nos convencermos de quem realmente nós somos. Miseráveis pecadores, totalmente carentes e dependentes de Deus. Só ele faz isso. Se a minha vida não estiver aberta, o meu coração não estiver aberto, eu vou estar fazendo tudo que não presta e achando que não tem nada demais. Já conheceu alguém assim? Então nós precisamos dele para convencimento. Convencer de quê, pastor? Pecado, justiça e juízo. Convencer do nosso pecado. Convencer que Deus é justo, juiz. E o meu pecado é uma afronta a Deus. E porque é uma afronta a Deus, o castigo é a medida de Deus. Se Deus é eterno, o castigo também o é. Por isso, juízo. Pecado, justiça e juízo.
Precisamos dele para quê? Para consolar. Ele foi também apresentado como nosso consolador. Jesus disse: eu vou embora, vou voltar para o meu reino, vou voltar para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar um outro consolador. Então, quando nós estamos tristes, quando nós estamos feridos, abatidos, angustiados, podemos recorrer a Ele como nosso consolador e Ele nos conforta. Se a nossa vida estiver aberta, se convidarmos Ele a entrar, Ele vai nos consolar. Amém? E por fim, para nos dar a força necessária para o dia a dia. Eu poderia resumir ou tentar resumir dizendo que enquanto o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, ele é a força de Deus para me capacitar a ser testemunha viva de Cristo. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Eu diria que a presença do Espírito Santo é para a minha conversão, é para a minha intimidade. O batismo é para os outros, para que eu sirva aos outros, mas a presença dele é para mim, eu e ele. Tá claro? Você está acompanhando até aqui, irmãos? Tá tudo bem até aí? Ok. Como mantê-lo, pastor? Como é que eu faço para manter a presença do Senhor Espírito Santo na minha vida? Bom, não é difícil. Basta você ouvi-lo e obedecê-lo. Se você conseguir ouvir, e ouvir aqui não é só escutar, eu estou falando aceitar o que ele está dizendo. Se eu aceito o que ele está dizendo e obedeço, porque tem gente que aceita, concorda, mas não cumpre, não faz. Ele fala ao nosso coração e fala: você está errado, isso é pecado. A pessoa fala ao Senhor: oh meu Deus, me ajuda, eu estou em pecado. É verdade, mas não muda nunca. Então a pessoa aceita, mas não muda, não obedece. Se você quer manter a presença dele na sua vida, você tem que aceitar o que ele diz e atendê-lo, obedecê-lo. Tá claro?